Oi, gente, tudo bem? Eu estou por aqui mais uma vez para deixar uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para o teu coração. Amém. E assim, a palavra que eu quero deixar hoje está lá em Filipenses 4:19 e Ezequiel 37. Tá? São duas palavras que elas estão ligadas, né, num propósito, tá bom? E a gente vai entender isso, tá? Então, assim, eu te convido a você ler junto comigo Filipenses 4:19, tá bom? Que diz assim, ó: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Em outras traduções fala assim: e o meu Deus, né, irá suprir todas as vossas necessidades. Então, nessa manhã, né, eu quero te perguntar: qual é a tua necessidade? Né? Qual é a tua demanda? O que você, né, qual é o problema? Qual é a dificuldade? Gente, eu assim costumo sempre ministrar aquilo que me edifica, aquilo que me transforma. Né? Eu não vou falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não vivi. E eu tenho vivido essa palavra, né? Eu tenho perseverado nessa palavra. E eu tenho visto o agir de Deus. Eu tenho visto Deus realmente suprir. E a gente precisa, assim, entregar para Deus. A gente precisa se chegar diante de Deus com as nossas demandas e entregar para Ele. Entende? Não é você, às vezes a gente quer as coisas na força do nosso braço, né? A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer ter o controle das coisas e não é assim. Se você parar e pensar, todas as vezes que você tem o controle das coisas, elas não dão certo, né? Às vezes até parece que dá, mas lá na frente a gente vai ver que as nossas decisões sem a vontade de Deus, elas não são legais, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entregar a nossa necessidade. Qual é a tua necessidade? É uma enfermidade? É um casamento que está passando por situações difíceis? São filhos? Né? É nas finanças, dívidas? Qual é a tua necessidade? É você chegar diante de Deus, apresentar para Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz em Filipenses 4:19 que o Senhor vai suprir. Que o Senhor vai suprir essa, que o Senhor vai suprir essa enfermidade, que o Senhor vai trazer a cura. Aí pega lá um versículo onde fala de cura, tem tantos versículos na Bíblia, e diz: Senhor, a tua palavra diz isso. Isaías 53, se não me engano, fala: pelas tuas pisaduras nós somos sarados. É você orar a palavra, é você declarar a palavra de Deus diante da tua demanda. Eu estou tendo umas experiências assim tremenda com essa palavra, com essa promessa. Todas as manhãs eu acordo, dou bom dia para o Espírito Santo e eu pego essa palavra e eu digo: Senhor, está aqui, a tua palavra diz que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. E eu te apresento essa necessidade. E eu tenho visto, gente, como Deus tem suprido. E como é bom a gente depender de Deus. Dependa de Deus. Entrega para Deus. Descansa em Deus. Porque quando a gente entrega, quando a gente depende de Deus, Deus ele envia, Deus age, Deus faz, entende? Não é a força do meu braço, não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, é você ser humilde, de se chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu dependo de ti. Não é eu, é o Senhor, né? E aí você ter o descanso, porque às vezes os problemas, as demandas, elas, elas nos desgastam, né? Então você tem que aprender a entregar as tuas demandas para Deus e a descansar nele, amém? Descansar, porque a palavra de Deus também vai dizer que a gente tem que se chegar diante dele, né, com ações de graças, colocar diante dele as nossas demandas, apresentar, né? E essa palavra de Filipenses, nossa, gente, sabe, declara ela.
está passando por qualquer necessidade, está precisando de qualquer coisa, remédio, sei, declara essa palavra. Senhor, a tua palavra diz em Filipenses 4,19 que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Amém. E eu quero, agora a gente vai ler Ezequiel 37, amém? Vamos lá, até o versículo do 1 ao 10, tá? Diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Né? Olha só, né? Deus pede para Ezequiel, Deus leva Ezequiel num vale, onde ele vê ali ossos, só ossos, né? E Deus diz assim, anda. E Deus pergunta para ele, né? O que você acha que eu posso fazer diante disso? Deus pergunta para ele. Né? É um vale, um monte de ossos secos. E aí? Né? Então, assim, olha que coisa tremenda, né? É o que Deus hoje também fala conosco, né? Qual é o vale que você está? Qual é a dificuldade? Olha, Deus pede para te olhar, analisar, né? Teu vale ali, a tua situação. E Deus te pergunta, e aí? Você acha que eu posso te curar? Você acha que eu posso te restaurar? Né? Olha só. Continuando. Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Olha que tremendo. Ele fala para um osso. Ele vai para um vale e ele fala com um osso seco, né? É assim, né? Deus está dando aqui um reino para gente. É dívidas. A palavra do Senhor diz. Enfermidade, a palavra do Senhor diz. Divórcio, a palavra do Senhor diz. Entende? Continuando. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus ali fala tudo que ele vai fazer. Deus mostra, Deus fala, Deus revela. E é assim que nós temos que ser. Tá com uma doença, dizer assim, doença, eu vou receber a cura, eu vou receber todo o tratamento, entende? Continuando, então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. Olha só, quando ele começou a profetizar a palavra do Senhor. Então, quando a gente começa a profetizar, quando a gente começa a declarar a nossa cura, a nossa restauração, a nossa vitória diante de qualquer situação, Deus age. A fé entra em ação. Amém? E os ossos se batiam contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões. Sobre os ossos cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Você percebe aqui que é um processo, né? Primeiro os ossos começam a se mexer, depois começa a crescer tendões, carne, pele, é um processo. Então, conosco também é assim. Não, né? Não vai acontecer do dia para a noite, mas você com certeza vai ver Deus agindo. Amém? Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetizei, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formando um exército, um enorme exército. Olha só. Deus ressuscitou um vale de ossos secos. Assim ele pode fazer na nossa vida, assim ele pode fazer na tua demanda, assim como ele está fazendo na minha vida. Amém? Então é profetizar, é declarar. Filipenses 4,19,
né? Tem tantas promessas na palavra de Deus que a gente precisa declarar essas promessas, né? Teve assim situações na minha vida que eu assim tinha a necessidade de pedir emprestado, né? E assim isso era algo que eu não gostava de fazer, que eu não gosto de fazer. Então, todas as vezes que eu me via nessa necessidade, eu chegava diante de Deus e dizia: Senhor, eu não quero mais ter a necessidade de pedir emprestado de ninguém. Porque a tua palavra diz que eu é que vou emprestar. Olha só. Então, é a gente querer viver a palavra de Deus. É a gente procurar viver o que a palavra do Senhor diz. É orar a palavra. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela não é um livro qualquer, não. Ela é um livro vivo. Deus é um Deus vivo. Amém? É a gente saber se posicionar, se posicione. Se posicione diante da tua demanda. Se autoanalise. Amém? Hoje, 24/9/2023, é comemorado em Israel o Dia do Perdão. Né? Hoje, a partir das 18 horas, é feito, né? Como é que eu posso dizer? É, porque assim, é uma comemoração que dá início, né, à festa dos tabernáculos. E então assim, e eu assim como eu faço parte de uma congregação onde ela vive a palavra, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar Israel, né? Então assim, a gente cumpre o que está aqui, as festas que estão aqui, né? E o Dia do Perdão, que é chamado Yom Kippur, ele é bíblico, né? Então, ele é comemorado em Israel e a gente comemora também na igreja. Então, assim, que nesse dia, né, independente de ser em Yom Kippur ou não, você possa se fazer esse autoanálise, né? Chegar diante de Deus e de perdão. Peça perdão. Peça perdão de Deus. Peça perdão, né, das pessoas que você ofendeu. Né? Libere perdão também. Às vezes a questão não é nem a gente perdoar, é a gente liberar perdão, gente. Né? Perdoar às vezes não é fácil, mas o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decidir. Né? Então faça hoje essa autoanálise, se perdoe as pessoas que você precisa perdoar também. Se limpe e chegue diante de Deus. E diga: Senhor, eu estou aqui com essa demanda, né? Mas eu quero orar em cima do que a tua palavra diz, que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai restaurar. Se o Senhor restaurou esse vale de ossos secos, o Senhor pode restaurar essa área da minha vida que está passando por isso. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para você, tá? Que Deus te abençoe nesse dia. Amém? E até a próxima.